Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, aqui acrescido de astrologuês do português também, porque nós vamos decifrar alguns enigmas do Júpiter em Aquário para cada uma das 12 ênfases, né? Cada um dos 12 signos, quando as pessoas têm ênfases nesses signos. Que seriam essas ênfases? Ter o Sol ali, que é o famoso meu signo, né? Ter o Sol ali naquele signo, ter a Lua ou o signo ascendente ser aquele signo. Então, esses três fatores já prefiguram uma ênfase. É claro que existem outras maneiras de pensar esse conceito de ênfase, mas, em princípio, para quem tem algum desses três, já está valendo aqui a nossa leitura. É uma leitura breve para cada um desses fatores. Como você já deve ter visto, temos um vídeo aqui no canal, na verdade, mais de um vídeo aqui no canal, falando sobre o ingresso e o trânsito inteiro de um ano de Júpiter nesse signo, Aquário. Ele está saindo de Capricórnio em dezembro de 2020, mais precisamente no dia 19 de dezembro, e vai passar um ano inteiro, 2021 inteirinho, em Aquário, e isso vai ter repercussões para pessoas que têm essas ênfases, né, esses fatores dentro do mapa. É claro que cada mapa tem uma narrativa toda própria, tem toda uma constituição muito particular. E essa peculiaridade, ela precisa ser analisada individualmente, né? Quando a pessoa quer saber, olha, eu quero saber isso sobre a minha própria vida, precisa ser vista numa consulta astrológica, né, propriamente dita. Mas aqui, com esses pontos mais genéricos que eu vou passar, você já vai ter uma noção de como é que esse trânsito importantíssimo tende a te atingir. E caso alguém ainda resolva me perguntar, mas vem cá, o Júpiter vai entrar em Aquário no dia 19 de dezembro, mas no dia 17 de dezembro o Saturno entra em Aquário também. Pois é, mas já existe um vídeo aqui no canal desde o comecinho de 2020 falando sobre como funciona, né, genericamente, Saturno em Aquário para os 12 signos. É só você procurar aqui e assistir, ele já foi bem acessado já. E de fato, teremos aqui ainda outro vídeo sobre a conjunção de Saturno e de Júpiter em Aquário, que vai inaugurar ali um período de 200 anos dessas conjunções, desses planetas no elemento ar. Aquário é um signo de ar, assim como Gêmeos e Libra são signos de ar, e esses planetas vão fazer conjunções a cada 20 anos, sempre no elemento ar, ao longo dos próximos 200 anos. 2021 é um marco, porque nessa virada de 2020 para o ano que vem, esses aspectos de Júpiter e Saturno, eles vão demarcar a consciência social, política, questões individuais, de saúde, econômicas, enfim, todas as situações vão ser reorganizadas pelo ponto de vista do elemento ar, que mexe com a mente, com o aprendizado, com a socialização, a distribuição, a partilha e o pensar humanista. Essa é a grande questão, e é por isso que é tão importante que a gente entenda como é que esses ciclos nos atingem. E aí me acompanha aqui para você ver como é que isso pode te atingir em termos mais gerais. Júpiter em Aquário para o signo de Áries, né? Para quem tem ênfase em Áries, é uma boa pedida, porque o Júpiter, quando está em Aquário, ele vai, na sua passagem por Aquário durante esse ano, vai mexer com todo um grande processo de formação de parcerias com coletivos, com grupos de afinidade, com pessoas com quem os arianos teriam ali uma facilidade muito maior de colocar seus ideais em prática, de alavancar as suas ideias, de serem pioneiros, né, usar suas audácias, suas ousadias em favor de mais de uma pessoa, além dele mesmo, né, mais de várias pessoas. As chances dos arianos arregimentarem pessoas para seguirem mais ou menos a mesma trilha, o mesmo ideal, estão muito maiores ao longo desse ano. Os aspectos que Júpiter vai formar com tudo aquilo que está em Áries, né, vão ser muito favoráveis e ampliam os horizontes de várias maneiras. E de fato, para os arianos vai ser um ano
em que se faz mais amigos, se envereda por alguma aventura muito inovadora, entra-se em clubes, associações, fraternidades, pode ser apadrinhado, né, de várias maneiras por conselheiros, protetores, apoiadores de alguma forma. Então, quem tem alguma ênfase em áreas do mapa pode se dar bem sob esse ponto de vista. E ainda pode fazer muitos acordos, muitas amizades, ter muito apoio com gente de locais distantes, sejam estrangeiros, sejam pessoas de locais distantes dentro do mesmo território nacional, e ainda se ver até compelidos, né, por causa da arregimentação que outras pessoas amigas podem fazer, se reformularem em termos acadêmicos, filosóficos, terem proteção de pessoas que têm viés religioso, outras que têm uma predisposição filosófica mais humanista. Então, os arianos ali vão se dar bastante bem durante esse período. Sem contar que vão poder abranger, né, caso seja o seu objetivo, abranger um número de pessoas ainda maior dentro dos seus projetos, né? Tanto no sentido de outras pessoas que vierem a seguir as suas propostas, os seus modelos de conduta e os seus projetos, quanto você mesmo se engajando em alguma coisa, uma causa, né, que você considere ideal, que você considere que vá modificar as coisas para melhor, não só para uma pessoa, mas para muitas. Já Júpiter em Aquário para Touro pede comedimento, né? Porque algumas pessoas com ênfase em Touro, né, podem ficar um bocado mais confiantes, às vezes excessivamente confiantes, embora isso não seja uma tônica comum para Taurino. Taurino é bastante realista, bastante pé no chão, mas com essa posição de Júpiter em Aquário em relação aos taurinos, né, Sol, Lua, ascendente e outras posições, o taurino pode ficar um pouco menos comedido, pode perder de vista e elaborar fantasticamente coisas que ele normalmente não faz, elaborar fantasticamente algumas realidades possíveis e ficar um pouco bocudo, ficar um pouco espaçoso, perder de vista as coisas que são mais próximas, valorizar demais aquilo que é distante em detrimento da coisa que soluciona, que está do lado, né? Para alguns taurinos isso também pode significar uma alteração territorial significativa, seja isso dentro de trabalho, seja isso em se tratando da vida familiar, os imóveis que eventualmente possua, tem que fazer algum tipo de negociação, fazer algum descarte, né, obras e coisas similares. Pode ter que ter esse desenraizamento, né? Pode ter que viajar a trabalho, mesmo não muito feliz com isso. Outras situações podem se impor no sentido de mudar a reputação do taurino, né? De fazer com que ele às vezes seja visto como exagerado, como meio fantasista. Olha só, taurino fantasista, isso é raríssimo, mas uma passagem de Júpiter em Aquário pode gerar esse tipo de comportamento durante um certo tempo, um período de alguns meses, né, para cada taurino em meses diferentes, podem gerar esse comportamento ao longo do ano. Alguns podem ficar tão convictos de alguma coisa que podem exagerar, palavra-chave de Júpiter, né? Podem exagerar com as suas convicções, podem exagerar na teimosia, podem exagerar em tudo, até para satisfazer seus apetites, comer demais, guardar dinheiro demais, ou gastar demais, porque não queria, mas vai acabar tendo que fazer investimentos. Então, é um período que precisa de um planejamento financeiro um pouco melhor e evitar riscos desnecessários. Júpiter em Aquário para Gêmeos é muito bom, porque, como eu estava dizendo lá no comecinho do vídeo, os Gêmeos, assim como Libra e Aquário, é um signo do elemento ar. E Júpiter em Aquário, para todos os três, é um espetáculo, porque dá uma impulsionada em todas as coisas que se referem aos contatos humanos, aos projetos estudantis. Para os geminianos vai ser ter contato com gente de tudo quanto é lugar, assim como os arianos também vão ter, né? Mas vai ser talvez até de uma maneira mais profusa, mais intensa, com mais poder de persuasão, com mais facilidade para viajar, né? Para viajar, seja a lazer, o que é um pouco difícil, né? Porque ainda estamos diante da recuperação da pandemia, mas
seja viagens a lazer, seja viagens a trabalho ou a estudos. Para Gêmeos, essa passagem de Júpiter em Aquário é alegria, né? Otimismo, é confiança, é ganhar autoconfiança e ganhar também a perspectiva de que as coisas não precisam ser tão duvidosas, não precisam ser tão multifacetadas. Isso aqui vai dar um pouco de foco para os geminianos. Não aquele foco das rotinas, é o foco da definição de metas, que inclusive podem ser grandes aventuras. Para os cancerianos, assim como vocês verão mais à frente, como para os virginianos, o ano com o Júpiter passando em Aquário pode representar assim: cometi um exagero, vou começar a sentir remorso, vou passar por processos de culpabilidade, tá difícil eu controlar meu ânimo, meu humor. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a pessoa pode vir a se recriminar por ter tido antes visões excessivamente otimistas. Essa tendência, as percepções exageradamente otimistas da realidade, de projeções meio irreais, elas continuam ao longo de 2021. E apesar do horizonte poder se abrir para muita gente, é preciso urgentemente considerar medidas que sejam compensatórias para eventuais adversidades. Não que esse trânsito vá gerar adversidade, mas que adversidade sempre tem. Então a pessoa tem que estar com a retaguarda bem montada para que ela não fique desguarnecida. Essa é a questão do Júpiter em Aquário para quem tem o Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Vocês verão que eu vou falar algo muito parecido quando me referir ao Júpiter em Aquário para o signo de Virgem. Então, tanto para o Câncer quanto para o Virgem, o tema saúde e esforços de aperfeiçoamento são fundamentais ao longo desse ano, como eliminação de hábitos nocivos, prática de algum tipo de atividade física ou de diminuição, né, trocar de hábitos mesmo, diminuição de algum tipo de alimentação que possa causar danos. É um ano em que a gente, para poder crescer e expandir devidamente, atingir as nossas metas, a gente tem que começar a planejar para se desapegar de algumas coisas, né? Passar por, entre aspas aqui, perdas, né? Passar por, olha, isso aqui não dá para eu controlar, isso aqui não dá para trazer junto comigo, então deixa eu ir sozinho, né? Então a pessoa tem que ir se planejando e se calejando emocionalmente para isso. Para os leoninos, com Sol, Lua e Ascendente em Leão, ou um ou outro, ou todos em Leão, o Júpiter em Aquário vai ficar oposto a todos esses pontos, vai ficar no ponto oposto do zodíaco, né? Isso significa que vai haver um aspecto de oposição, falando em astrologuês. Isso é um aspecto difícil, um aspecto tenso, que também é de muito exagero. Esse sim, esse é de grande exagero, que pode gerar algum tipo de oponência com pessoas que sejam muito sem noção, né? Que sejam os famosos sincericidas. As pessoas que às vezes querem fazer parte do círculo íntimo ou de proximidades com o indivíduo, mas podem não ter noção da sua própria força, não ter noção do que estão dizendo, do contexto em que o indivíduo está. Isso vale para duas vias diferentes. Uma, as coisas externas que atingem o indivíduo, e outra, o próprio indivíduo tende a agir, a expressar-se dessa maneira um número maior de vezes. Alguns podem ter claras oponências aí com pessoas de muito fervor religioso, por exemplo, e não é um ano muito bom para fazer ações jurídicas sem que o planejamento para que ela transcorra direitinho seja muito bem feito, e de preferência que, em vez de tentar destruir o oponente, que se faça um acordo. É muito mais interessante num ano como esse, porque as questões jurídicas elas tendem a se dissipar diante dessa oposição aí de Júpiter com esses fatores ali em Leão. E o que é mais importante, os leoninos, que tendem a centralizar bastante as atenções, os focos, os esforços, né, que podem se tornar muito capazes quando agem como referência, vão se ver diante de competições, né, de pessoas que são também tão brilhantes, tão originais e tão esclarecidas e até carismáticas. Então, percebam, qualquer briga estilo ator canastrão, né, para tentar roubar o palco, né, para ganhar os holofotes, ela dá errado, porque aí o holofote é distribuído para os outros ainda mais. Então tem que ser muito comedido, tem que dar bastante lugar, assim, para evitar batalha de egos nesse período. Para virginianos,
conforme eu avisei ali enquanto eu falava do Júpiter em Aquário para as ênfases em Câncer, os virginianos vão ter uns efeitos um tanto parecidos, com as particularidades do excesso de autocrítica, do excesso de trabalho, do excesso de serviço, a tendência a se punir demais porque quis considerar possibilidades excessivas, aí viu que aquilo ali não explicava, aí como eu podia, então vou desistir dos meus objetivos em função das outras pessoas que são mais competentes ou que estão mais experimentadas do que eu não mereço, né? Aí pega o chicotinho do Código da Vinci e fica lá se maltratando. São os virginianos, os escorpianos, os capricornianos que adoram esse chicotinho fictício, né, na mesa de cabeceira. Que sejam feitos, portanto, os projetos e que se tenha perspectivas otimistas, mas que considere o otimismo realista. E, aliás, eu já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores, com outros aspectos e outras configurações, mas esse é um importante, o famoso otimismo realista, que a gente sabe que alguma coisa pode ter problemas, os problemas virão de qualquer jeito, mas que a gente espera o melhor se preparando para o pior. Mas a gente tem o preparo, a gente tem a retaguarda para o pior, mas a gente está em direção ao melhor. Isso é o otimismo realista. Para os virginianos também cabe aqui o aperfeiçoamento na saúde, a retomada de um programa de exercícios, a forma de alimentação tem que se modificar. Alguns virginianos podem se ver obrigados a trabalhar em outros lugares, ou para estrangeiros, ou para meios acadêmicos, tem que reformular, fazer uma reformulação geral na formação acadêmica, caso possuam. Isso dá uma bagunçadazinha na agenda, viu? Precisa ter uma segunda agenda ou delegar um pouquinho de tarefas para outras pessoas para não se perder com a quantidade de tarefas que vão se avolumar em cima dos virginianos. Para os librianos, assim como já falei aqui com relação aos geminianos, é um período de maravilhas, né? Claro, estou falando de uma única variável, o trânsito de Júpiter em Aquário para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Libra. Mas é claro que as maravilhas elas são emitidas ali para alguns setores da vida, um determinado ponto ou outro. É óbvio que deve ter alguma adversidade em algum outro ponto, né? Mas aqui a gente está fazendo essa visão mais geral. Dentro dessa generalidade, é um período excelente, porque temos a expansão, temos crescimento, alargamento de horizontes, possibilidade de novos acordos, pactos, proteções, acordos com grupos maiores de afinidade, gente que pode conciliar as coisas no seu lugar. Para a Libra também é um período de fazer bastante amigo, de ter desenvolvimento acadêmico, intelectual, usar a mente superior a seu próprio favor, né? Usar de sabedorias arregimentadas diante do contato com muitas pessoas que estão com pensamento de vanguarda também, trazendo-os à sua vida cotidiana, aos seus relacionamentos e apaziguando conflitos. Assim como para Gêmeos e para Áries, essa posição é excelente para quem está planejando viajar, estudar, reformular a sua filosofia de vida, ter contatos e benefícios por intermédio de advogados, juízes, acadêmicos em geral, né, pessoas que estão atuantes, que são trabalhadores, professores dentro de meios acadêmicos, ou que possam ser literalmente pessoas religiosas, né, pessoas que estão em algum tipo de caminho, alguma senda que percorra e que sirva como meta, como exemplo, como meio de dar uma referência para o pensar e crescer como ser humano. Júpiter em Aquário para Escorpião tem algumas características até próximas do que eu já falei sobre Júpiter em Aquário para Touro, né? Então temos períodos de abertura, assim, às vezes é um otimismo exagerado, às vezes é uma desconfiança exagerada com relação ao otimismo alheio, né? As pessoas ficam com um pouquinho ressabiadas. Para alguns escorpianos até tem uma liberação um pouco maior das suas retenções, das suas travas internas. Mas para a maioria pode se ver ali um pouquinho irritada com a falta de noção, com as pessoas que são às vezes espaçosas demais, né? Com relação aos escorpianos. Alguns escorpianos podem ter problemas, ao contrário dos Libras e Gêmeos, os escorpianos
podem ter problemas ali, dificuldades com gente muito dogmática, né? Que podem ser dogmáticos em sentido filosófico não religioso, ou pode ser o contrário, com religiosos literalmente. Lembrando que o Júpiter é um planeta que rege leis, religiosos, percorrer longas distâncias, entrar em contato com culturas muito diferentes, né, com estrangeiros, a vida acadêmica, os estudos superiores, dentro da via legitimada dentro das universidades, ou estudos superiores quando se trata, por exemplo, de estudar, vai aprender yoga, que, né, não é uma coisa que, pelo menos no Ocidente, não está tão entranhada dentro do meio acadêmico, mas vai aprender yoga, vai aprender astrologia, que são cursos de nível superior, mas que não estão entranhados na vida acadêmica. Essas são regências tradicionais, coisas comuns do Júpiter. Além do que, é o pensar além do que é mais comum, né? Da gente conseguir encontrar sentido para a vida. E nesse momento, os escorpianos podem ter um período de crise de significados, né? Para remodelar, são processos conversivos. Isso vai valer lá para o touro, mas também vale aqui para os escorpianos. Processos conversivos que são alterações de perspectiva de vida, como eu seguia determinado caminho por causa dessa explicação, dessa coisa que eu li, da coisa que eu herdei culturalmente, e de repente, ali de repente assim, o processo, né? Não está em alguns minutos, mas ao longo do ano, os escorpianos podem passar a retificar, a alterar essas convicções que os levam a perceber ou reagir às realidades que circundam. Alguns podem mudar até do sentido da vocação, né? Que começam a redescobrir suas vocações, entrar em conflito com as normas, os modelos estabelecidos, não que venham a entrar numa via de crime, mas entrar em conflito com os modelitos estabelecidos no mundo ao redor, especialmente dentro da profissão, e começar a ficar muito cansados daquilo, querendo ganhar um pouco mais de autonomia. Para muitos escorpianos, assim também como para os taurinos, esse período pode ser um período de gastos, talvez em função de taxas maiores, impostos. Precisa se precaver com relação a isso, ver como é que está a situação de questões que precisam de legalização, né, dentro dos seus projetos, da sua vida em geral. Para os sagitarianos, o Júpiter transitando em Aquário, né, o Sagitário com Sol, Lua ou Ascendente, ou todos de uma vez, vai ser um período tão favorável quanto aquilo que eu já mencionei para os arianos e de maneira também semelhante para os geminianos e para os librianos. Para os sagitarianos, temos aí uma condição muito interessante, porque Sagitário é um signo regido por Júpiter, e o Júpiter transitando em Aquário, ele dá uma particularidade toda especial para quem tem essa ênfase sagitariana, né? E ele está saindo aqui de Capricórnio, em que os Sagitários tiveram que acumular muitos esforços e responsabilidades. Entrando em Aquário, eles estão começando a fazer a disseminação daquilo que puderam angariar como recursos, acumular e aplicar, da sistematização com os talentos. E chegando em Aquário, podem vir a expandir-se. Olha, para Sagitário, alargar horizontes é o paraíso, né? Alargar horizonte, criar metas, galopar até a sua grande esperança, né? Então temos aí um período de bastante esperança, e assim como foi falado ali em relação aos arianos, é um período de crescimento, é um período de abarcar mais gente, de ter mais influência, de exercer mais influência com o seu pensar ético e lógico, e receber essa mesma influência de pensares igualmente éticos e lógicos e filosóficos, inserindo-se em sua vida, né? Há um ganho muito grande de perspectiva de ética, do ethos, né? de ter a preocupação em como é que eu posso exercer os meus direitos, as minhas vontades, os meus desejos, ao mesmo tempo que eu também satisfaço e auxilio a humanidade a fazê-lo, né? Todos os demais. A gente faz muito amigo quando tem um Sagitário forte no mapa e tem esse fator ali em Aquário. É outro signo que ainda vai ter possibilidades de crescimentos muito grandes dos seus projetos mais arraigados, aqueles que são tão maluco beleza que às vezes as pessoas na hora acham, olham, torcem o nariz e
melhor não colocar isso em prática. Nesse momento, tem muita coisa que já vai dar para colocar. Olha, esse Sagitário já gosta bastante de centralizar as atenções, porque ele é detentor de vários conhecimentos, tem muita variedade, muito interesse por muita coisa, está sempre na vanguarda de alguma coisa. Esse período vocês vão ver sagitarianos falando pelos cotovelos, né? Vão botar aqui as suas ideias todas para fora, e o que é mais interessante, vão ser um pouquinho mais humanos, né? Não vão estar tão atropeladores daquilo que está do lado, né? Vão estar com uma percepção humana, inclusive daqueles que são mais diferentes, daqueles que são menos favorecidos, um pouquinho melhor. Ou seja, só tem ganho, né? Mas, obviamente, como eu mencionei ali no caso do Libra, estamos falando de uma variável. Calma, isso aqui é uma maravilha mesmo, mas tem outras variáveis que podem causar alguns desconfortos ali para os sagitarianos, como causariam para os librianos, geminianos, arianos, a mesma coisa. Para os capricornianos, nós vamos ter um período de choques leves de realidade, mas choques ainda, né, com possibilidade de adaptação realmente muito boas, mas é um sacode assim naquelas percepções de não vou fazer isso porque isso aqui não é reconhecido, não vou me mover, é melhor manter essa coisa segura. Não, o Júpiter ali em Aquário, ele força os capricornianos a usarem de seus recursos que já foram acumulados ou recursos que talvez o sujeito nem saiba, nem tenha descoberto ainda que tem. Que recursos seriam esses? Em parte, obviamente, recursos financeiros acumulados, mas em parte, talentos que a pessoa às vezes ela suprime para poder se manter segura, estável, reconhecida, né? Enfim, tá tudo certinho, todo mundo seguro, com assim, o que os outros estão pensando, né? Os outros me respeitam, mas nesse caso é a hora de colocar em prática aquelas coisas que o sujeito realmente estava com vontade de fazer. E por que isso? Porque tanto para os capricornianos, como vocês vão ver mais à frente, para os piscianos também, há um momento de mediação, né? Ficar indo e voltando entre um discernimento entre realidade e fantasia, ou ainda entre as possibilidades e as ilações. Então, um período que capricornianos vão começar a fazer experimentações, não vão fazer só aquilo que já está considerado certo, né? Vão ter uma preponderância a fazer, vamos ver se isso aqui dá certo mesmo, vamos jogar aqui, vamos arriscar um pouquinho, né? A gente vai ver muito capricorniano pegando parte dos recursos que acumularam e investirem cada vez mais em educação. Inclusive isso vai valer até para governos, né? Governos são coisas muito capricornianas e com investimentos maiores em áreas educacionais. Agora, obviamente, assim, a gente quase nunca fala isso para capricorniano, porque em geral os capricórnios são muito comedidos, né? Assim, alguns são até bastante pão duros, né? São sovinas como o tio Patinhas. E o tio Patinhas tem a cara do Ebenezer Scrooge, daquele mito dos fantasmas dos natais passados, né? Pois é, alguns capricornianos são bem parecidos. Alguns, nem todos, mas alguns milhares, né? E então, nesse período é até curioso, porque o Júpiter passando em Aquário, ele é um liberador, né? Então, o liberador, algum capricorniano vai ter assim, você vai ver um monte de capricorniano gastando dinheiro, né? Sendo mais generoso, às vezes perdulário, né? Isso é raríssimo acontecer. Capricórnios são muito sensatos no seu uso de recursos, mas a frequência desse tipo de coisa, diante dessas características, pode aumentar. Especialmente se for em função de viagens, de aprendizados, de reformulações de seus conceitos. Já para os aquarianos, a passagem do Júpiter no signo deles, né, Sol, na Lua, no ascendente, todo mundo que tem alguma coisa em Aquário vai usufruir do grande benéfico, né, com a passagem dele ali. O melhor dos mundos, né, para quem tem essas condições. Obviamente, lembram do que eu falei para o Áries, para os Gêmeos, para o Libra e para o Sagitário. Obviamente que esta variável é uma das melhores possíveis, se não for a melhor. Mas existem outras que vão acontecer ao longo do ano em cima do mapa individual. Então, algumas coisas vão variar. Mas, no geral, é uma passagem extremamente feliz, com os famosos e já mencionados
alargamentos de horizontes, estudos acadêmicos, estudos filosóficos, libertação, criação e atingimento ou processamento das metas, a construção de novas amizades, o contato com pessoas realmente muito interessantes, muito sábias, né? Há um desenvolvimento de sabedoria para quem tem alguma coisa poderosa em aquário no mapa, né? Como essas ênfases às quais tenho me referido o vídeo inteiro. Então, fora as viagens, os contatos com reformulações do pensar, isso tudo está expandindo, alargando os horizontes dos aquarianos, fazendo com que mesmo aqueles que são mais pessimistas ganhem um grau maior de otimismo por causa da plausibilidade dos retornos que obtêm das pessoas. Se fizerem mais amigos, não será surpresa alguma durante essa passagem. Também não vai ser surpresa alguma se esses mesmos aquarianos passarem a ter mais e mais oportunidades, às vezes até exigências, para se tornarem conselheiros, protetores, pessoas que vão fornecer condições para que os outros se desenvolvam também. Afinal de contas, Júpiter em aquário é maravilhoso para a gente ter a difusão do pensamento humanista, né? Da lógica, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Isso aí é fundamental ao longo desse período. Quanto mais fomentar, melhor para todo mundo. Já o Júpiter em aquário, para quem tem a ênfase, Sol, Lua, ou Ascendente, ou todos ali em Peixes, é como eu disse ali para o Capricórnio. Temos a abertura do pensamento do indivíduo e das percepções e do discernimento entre possibilidades, o que é possível e o que é fantasia, o que é apenas uma ilação, uma projeção para o futuro. A pessoa consegue começar a ter um discernimento com relação a isso. Só que para peixe tem algumas particularidades, são elas: abertura de caminhos para a liberação de culpas e de vulnerabilidades, proteção por instituições caritativas ou fraternais, ou simplesmente porque alguns amigos que às vezes essa pessoa fazia tempo que não via, começam a retornar, começam a dar o ar de sua graça, oferecer algum tipo de vantagem ou de oportunidade. O indivíduo pisciano que tem essa passagem aí, ele vai encontrar grandes saídas naqueles seus momentos mais íntimos, né, de recolhimento e de afastamento, de evasão. Os seus processos evasivos, que já são naturais, eles vão ganhar uma dinâmica extraordinária, porque é como se a gente tivesse com um anjo da guarda buzinando as soluções na cabeça. A gente tem uma visão de quadro geral extraordinária. E até as pessoas que já tentaram prejudicar o indivíduo outras vezes, podem, se não se tornarem pelo menos amigas, né, talvez venham a parar de encher a paciência do pisciano. Ele pode ter uma visão de mundo um pouquinho mais suave em relação ao que tinha até o ano anterior. E por fim, os piscianos ainda podem ter ganhos por empreitadas que realizam quando estão em segundo plano, quando não estão aparecendo muito, quando ele está... É quase como se fosse o tal do diretor de cinema, né? Que todo mundo está vendo os atores, todo mundo está vendo o filme acontecer, e o diretor de cinema não aparece no filme, mas todo mundo sabe que é ele que é um dos grandes realizadores da obra. E é mais ou menos por essa analogia que é bom entender esse trânsito de Júpiter em aquário para os piscianos, porque as condições em que ele faz, nas quais ele fica em segundo plano, organizando, fazendo algo, até ajudando, ele vai se ajudar gradativamente por isso, mesmo não aparecendo de uma vez. Tá? Então tem essa tendência protetora, essa tendência a ter retornos muito benéficos para as atitudes, sobretudo aquelas que são humanistas, éticas, né? Prezando por liberdade, igualdade, fraternidade, que são o lema muito aquariano. Né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu sou Carlos Holanda. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica aí em curtir. Gostou? Inscreve-se aí no canal. Clica aí no sininho para você receber as notificações cada vez que houver uma novidade no canal. E se você gosta de astrologia, quer aprender desde lá do início dos fundamentos até as especializações, profissionalizações, técnicas de previsão, vai até a escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br, tudo junto, tá? É só você chegar lá, procurar, tem 5 horas de aulas gravadas, gratuitas, com introduções a cada curso. Dá uma olhada que você vai gostar. Um beijo e até breve com novos vídeos.